vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para o nosso culto matutino. Amém, queridos? Hoje, sábado, estamos já caminhando para o encerramento deste mês, não é? Mais uma semana e ele termina. E aí, já esse novo ano, que Deus nos ajude a estarmos buscando a sua presença, não é? E o nosso tema dessa mensagem matutina de hoje é a chave da sobrevivência é o avivamento. Amém? Nós vamos estar meditando em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E eu creio que Deus tem uma palavra para o teu coração. Amém, queridos? Vamos orar pelo nosso caderno de oração, que já passaram os pedidos, e entregar nas mãos do Senhor, então, em oração. Oremos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela noite de paz que nos concedestes. Estamos aqui pela tua graça, pela tua misericórdia. Ó Senhor, que não tem fim, porque se não fossem as misericórdias do Senhor, onde estaríamos nós, Pai? Mas aqui estamos. Quero orar pela tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Orar pela nossa nação brasileira, Pai. Tu sabes como estamos vivendo nesses dias, mas a tua igreja tem a missão, ó Pai, de ser o sal e a luz da terra, daqui revestidos do Senhor e da força do seu poder, possamos cumprir a nossa missão, te glorificar e abençoar muitas vidas, Pai. Assim eu oro, entregando nas tuas mãos os nossos pedidos de oração que já passaram, entregando nas tuas mãos aqueles que vão estar sintonizados conosco nessa manhã, nessa madrugada, Pai. Eu entrego nas tuas mãos. Oro também pelo pastor Wesley com a primeira hora, oro pelo clamor do meio-dia com aquele obreiro que estará fazendo este trabalho, oro pela nossa mesa redonda, creio que a teremos hoje, Pai. Também pelo clamor das 18 horas com as tuas servas, eu já entrego em tuas mãos, e que de 15 para meia-noite, à meia-noite e 30, o teu servo, pastor Elci Santana, continue sendo esse instrumento nas tuas mãos para abençoar tanto o final de um dia como o início do outro, Pai. Assim oro pelo encontro que nós teremos com o teu servo e a audiência com você e Deus. Pai, abençoa que em tudo o teu nome seja glorificado e o teu povo edificado. É a nossa oração com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, aqui estamos para louvar o nome do Senhor. Como dissemos, hoje nós queremos falar para você sobre a chave da sobrevivência é o avivamento. Aí nós vamos lembrar daquela palavra que está em 2 Crônicas 7,14. Está assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se afastar e se converter dos seus maus caminhos,
então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, queridos? O segredo da nossa vitória, em todos os tempos, o segredo do servo de Deus, o segredo da igreja é a oração. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, amém? Este verso bem conhecido afirma requisitos de Deus para nos abençoar. Ele requer humildade, oração, devoção e arrependimento. Enquanto essa promessa foi originalmente dada ao rei Salomão com respeito ao povo de Israel, é certamente aplicável a todos os que invocam o Senhor em arrependimento e fé. Este versículo é uma alta expressão da vontade de Deus para ouvir as orações de um povo arrependido. Quem é que pode chegar na presença de Deus sem reconhecer que ele precisa da misericórdia e do perdão de Deus para alcançar a sua resposta, a sua vitória? Nós encontramos palavras semelhantes no Novo Testamento. Aproxima-se de Deus e ele se aproxima de vocês, pecadores. Limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Está lá em Tiago 4, 8 a 10. Vamos dar uma olhada no nosso verso. Se o meu povo, o Senhor sempre vai ter um tratamento especial com o seu povo. Era uma nação no Antigo Testamento, agora é a igreja. Amém, querido? Este é o começo das condições de que Deus está buscando para ser cumpridas antes que Ele agirá. É claro que Deus está emitindo uma promessa condicional à sua gente. Façam essas coisas e responderei. Deus tem uma expectativa de coisas específicas antes que Ele traz avivamento, viu, irmãos? Então é preciso que nós estejamos sempre atentos a essas instruções. Sabemos também que essas promessas são apenas para aqueles que depositam a sua fé em Deus. Amém, queridos? Muitas vezes esquecemos que o trabalho de avivamento sempre começa com o povo de Deus. Por quê? Deus tem que primeiro renovar o seu povo antes de trabalhar, antes do trabalho real de ganhar almas para Cristo iniciar. Então, primeiro ele vai trabalhar no seu povo, preparar o seu povo, e depois o seu povo ser levado para fazer essa obra. Nós vimos que quando Jesus preparou os seus discípulos, 3 anos e meio de ministrações, de ensinamentos, e depois que eles já estavam prontos, como dissemos em outra mensagem, não é? Teologicamente eles estavam prontos. Eles tinham conhecido o Deus da Bíblia, a palavra de Deus. E agora ele diz, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Esse poder, queridos, tem que estar nas nossas vidas, porque ele disse, então vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, não é? Quem se chama pelo meu nome, quem se chama pelo nome do Senhor é o povo de Deus. Deus é aquele que nos chama de entre os do mundo. Ser cristão significa que estamos destinados a nos destacar do resto do mundo. Devemos viver de um modo diferente do que o mundo, porque valorizamos coisas diferentes, valorizamos uma promessa eterna e valorizamos um estilo de vida diferente. É impossível você levar a palavra para alguém que está nas trevas se você não está na luz. E essa palavra luz tem um sentido de conhecimento de Deus. Precisamos conhecê-lo. Conheçamos, disse Osé, e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva vai nascer, então vai clarear nossa mente naquilo que nós desconhecíamos,
passamos a conhecer, e aí vamos levar ao povo um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que veio buscar e salvar o que estava perdido. Somos chamados a ser um sacerdócio santo, onde cada crente tem a responsabilidade para o ministério. Somos chamados a ser testemunhas de Cristo neste mundo, para compartilhar a verdade e corajosamente procurar o seu poder. Paulo diz que as palavras que ele pregava não eram palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de poder de Deus, aquele que liberta. Agora veio o texto, buscar, depois se humilhar. É o primeiro passo que o homem tem que dar para, sobretudo, ter um encontro com o Senhor e começar a anunciar o seu evangelho. A palavra humilde significa estar em submissão e viver em um estado de rendição. Quando nos humilhamos, estamos dizendo literalmente a Deus: você está em controle da minha vida. Quando nos humilhamos diante de Deus, estamos permitindo que Ele nos molde à sua vontade. E uma vez que permitimos que Deus faça isto, não podemos permanecer o mesmo. Como está lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Você está em Cristo, você é um novo crente. Então, quando você se humilha, você desce desse pedestal de grandeza, de egoísmo, não é? Você está disposto agora a ouvir a voz de Deus e obedecer. Depois de se humilhar, vem a outra orientação. Se o meu povo, que se chama pelo não se humilhar, agora vem a outra palavra, e orar, né? Um dos princípios-chave do avivamento é um esforço concentrado em oração. Quando oramos, estamos trazendo nossas vidas para encontrar-nos com Deus, e no momento em que nos encontramos com o Senhor, algo surpreendente acontece. Ele se verte em nossas vidas. É por isso que a oração é tão absolutamente essencial para experimentar o avivamento. Precisamos orar. Se olharmos para a vida de Moisés, ele vai ser um homem de oração. Se olharmos para a vida de Elias, ele vai ser um homem de oração. Se olharmos para o próprio Jesus, é muito bonito aquele hino. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Oração é você descer diante de Deus, buscar a presença de Deus, se encher de Deus, para que poder, através da oração, você fala e ouve as orientações de Deus. A oração é a base de um relacionamento crescente com Deus. E sem a oração, o relacionamento nunca vai realmente crescer. Devemos ter uma conexão mais profunda com Deus. Se algum dia quisermos experimentar o avivamento em nossas vidas, em nossas igrejas, cada dia tomamos uma decisão de cultivar e crescer esse relacionamento com Deus, ou de estar satisfeito onde estamos em nosso relacionamento com Ele. É através da oração, é aquela conversação com Deus. Você nunca deve começar o seu dia sem passar alguns minutos nos pés do Senhor, pedindo a direção para você sair, direção para estar, direção para falar, direção para ouvir, direção de Deus para tomar suas decisões. Que nós de nós mesmos não fazemos nada dar certo, mas quando buscamos a direção de Deus, a orientação de Deus, a capacitação de Deus, as nossas vidas, elas começam a ser abençoadas. Avivamento não é nada mais do que Deus entrando em uma relação conosco e preenchendo-a. Com a sua presença e poder de uma nova maneira. Se não estamos desenvolvendo este relacionamento com Deus, nunca iremos experimentar um avivamento pessoal. E precisamos de muitas pessoas com esse tipo de compromisso para ter um avivamento na igreja,
na nossa comunidade. Buscar. A palavra é clara, né? Está lá, Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Você precisa da direção, precisa de vitória. A sua vida deve ser uma vida de oração. Paulo diz lá nas suas cartas, o que ele disse? Orai sem cessar. Amém? Depois de se humilhar e orar, agora vem o terceiro passo, e buscar a minha face. Para buscar algo de Deus significa primeiro ter um desejo profundo de ver o que isso acontece e então ativamente e persistentemente persegui-lo. Você deseja buscar a face do Senhor? Eu vou me lembrar de 29:13 de Jeremias. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Uma das principais razões pelas quais a igreja na América raramente vê um movimento de Deus é porque eles não querem o suficiente. É querer. Querer é poder no sentido de buscar. Amém? Há um preço pessoal que tem que ser pago para encontrar o avivamento. É render-nos à liderança do Espírito Santo e em seguida obedecendo o que o Espírito diz. Porque você começa a buscar a Deus e você vai encontrar Deus, mas é preciso buscar de todo o coração. Amém, querido? As igrejas hoje em dia não veem Deus se movendo porque as pessoas pararam de procurar. Amém? Deus disse essa palavra a Jeremias, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não só raramente encontraremos Deus e seu poder de revivificação, quando desejamos sinceramente só o que Ele pode nos dar. Uma vez que o desejo está lá, então nós temos que persegui-lo. Você deseja uma vida avivada, uma vida, você tem que primeiro se santificar. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que te afasta de Deus? Está lá em Isaías 59, versículo 2. Né? O que faz separação entre vós e o vosso Deus? Os vossos pecados. Então vamos fazer o inverso. O que faz a sua aproximação de Deus? Deus se aproximar de você e você se aproximar dele. É a santificação. A santificação te aproxima de Deus e o pecado te separa de Deus. Amém? E se afastar dos seus maus caminhos. Esse já é o quarto ponto. Primeiro, se o meu povo que se chama para se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então você quer um avivamento na tua vida, há um preço a pagar. E qual é o preço? Você tem que abdicar daquilo que o mundo chama de um direito que todos têm, de fazer isso, fazer aquilo, tudo que Satanás tão sagazmente coloca e te proporciona, ainda que você esteja exatamente tropeçando neste livro sagrado que é a palavra de Deus. Olha o que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O pecado é nada mais do que escravidão pura. O pecado te escraviza, mas o Senhor te liberta. Quando reconhecemos nossa atitude errada e confessamos, renovamos o nosso relacionamento com Deus e Ele nos liberta. Se queremos que as nossas igrejas vejam avivamento hoje em dia, é só buscar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele veio, que é o outro Consolador, para estar não conosco somente, mas está em nós. Ele quer morar na tua vida, você é casa do Espírito Santo. Por isso é que quando nós lemos aqui em Hebreus, no capítulo 3, versículo 6 de Hebreus, eu cito muito este verso quando faço aconselhamento, exatamente porque essa é uma verdade que nós não podemos
ignorar. Diz assim: mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Olha só, somos nós. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Deus não habita em casa que não esteja à disposição dele, se santificando. Se hoje Deus está batendo na porta do nosso coração, se queremos que a nossa comunidade veja um poderoso derramamento do seu poder, hoje é o dia para buscar a Jesus. Se hoje Deus está batendo na porta do nosso coração, precisamos de nos humilhar, orar, buscar a face de Deus e desviar dos nossos maus caminhos. E Ele nos ouvirá dos céus. E Deus perdoará os nossos pecados e curará nossas vidas, famílias, igrejas, comunidade e o nosso país. E pode haver mais uma vez um grande avivamento. Eu quero apenas já pincelando falar amanhã, às 9 horas, você está convidado para assistir a nossa escola. Nós vamos estar falando sobre a igreja de Pérgamo, né? A igreja de Pérgamo era aquela igreja que ela por si, ela tinha e pregava a palavra de Deus, mas não vivia essa palavra. Eu vou dar só uma pincelada no assunto da manhã. Podemos dizer que Pérgamo era uma igreja que pregava uma coisa e na maior parte do tempo praticava outra bem diferente. Que coisa, né? O pecado da igreja de Éfeso era intolerância sem amor. E o pecado da igreja de Pérgamo era tolerância sem arrependimento. O desafio para a igreja de Pérgamo continua sendo o mesmo desafio para as igrejas do nosso tempo. Como professar a verdade e não praticar o erro. Não perca, amanhã esse assunto é rico, tem muito a falar. Exatamente como a igreja despertar nesses dias escuros do mundo. Mas Jesus, que é o cabeça da igreja, quer que você, líder da igreja, quer que você, membro da igreja, possa, numa vida de santidade, se transformar num instrumento de Deus. Aí eu volto a dizer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha presença e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus te abençoe, Deus te guarde. Essa é a nossa mensagem matutina, mas amanhã o assunto continua: como fazer um avivamento, como sairmos desse estado de conformação, porque é como está em Romanos capítulo 12, 12, não vos conformeis com este mundo. Conformar é dar forma, é viver como o mundo vive, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre do mal. E amanhã, às 9 horas da manhã, nós estamos aqui com a nossa escola e com certeza vamos enriquecer bastante esse assunto, porque as igrejas do Senhor estão necessitadas. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre do mal. Amém e amém.